O primeiro turno das eleições municipais de 2020 está marcado para o dia 15 de novembro e deve levar cerca de 148 milhões de eleitores às urnas para escolher os vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. Por conta da pandemia da Covid-19, o Tribunal Superior Eleitoral definiu uma série de regras que devem ser cumpridas, tanto pelos eleitores quanto pelos candidatos. E para auxiliar os eleitores sorrisenses, nós aqui do Balanço Geral preparamos um material com as principais regras que devem ser cumpridas durante a campanha e também no dia da eleição. As despesas de campanha devem respeitar um limite que varia conforme o cargo disputado. O candidato que descumprir o teto estará sujeito a multa e poderá responder por abuso do poder econômico. O candidato poderá usar recursos próprios para se autofinanciar em até 10% do limite de gasto para o cargo. Somente pessoas físicas podem fazer doações para campanhas eleitorais. Os candidatos poderão fazer arrecadação de recursos pela internet. O doador será identificado pelo nome e pelo CPF. A propaganda eleitoral, inclusive na internet, começou no dia 27 de setembro. Até às 22 horas de 14 de novembro, poderá haver distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de som ou mini-trio. É permitido fazer campanha na internet por meio de blogs, redes sociais e sites. Somente partidos, coligações ou candidatos podem fazer impulsionamento de conteúdos. Não é permitido contratar impulsionamento para propaganda negativa, como críticas e ataques a adversários. Empresas e eleitores não podem fazer impulsionamento de conteúdo. Tanto candidatos e partidos quanto eleitores estão proibidos de contratar serviço de disparo em massa de conteúdo. É vedada a realização de propaganda via telemarketing, bem como por meio de disparo em massa de mensagens instantâneas sem anuência do destinatário. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV referente ao primeiro turno será veiculada de 9 de outubro a 12 de novembro. São permitidas de 27 de setembro até a antevéspera das eleições a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso. É crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas para enviar mensagens ou fazer comentários na internet para ofender a honra ou imagem de candidato. É proibido fazer propaganda de qualquer natureza em locais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, ainda que de propriedade privada. A proibição se estende a postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes e paradas de ônibus, árvores, muros e cercas. É permitido colocar bandeira na rua, desde que não atrapalhem o trânsito de pessoas e veículos. Envelopar o carro com propaganda eleitoral está proibido. No máximo, poderá ser adesivado o para-brisa traseiro. Durante a campanha eleitoral, é vedado ao candidato ou ao comitê confeccionar e distribuir aos eleitores camisetas, chaveiros, bonés, entre outros. É vedada a propaganda eleitoral em outdoors, inclusive eletrônicos. O uso de alto-falantes ou amplificadores de som é permitido de 27 de setembro a 14 de novembro, entre 8 e 22 horas. A contratação de cabo eleitoral é permitida. A realização de comícios e o uso de aparelhos de som serão permitidos de 27 de setembro a 12 de novembro, entre 8 e meia-noite. É proibida a realização de showmício para promoção de candidatos, assim como a apresentação remunerada ou não de artistas, com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. É permitido a qualquer tempo o uso pelo eleitor de bandeiras, broches, adesivos, camisetas, entre outros adornos semelhantes, como forma de manifestar a sua preferência. A partir de 10 de novembro, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito. Não haverá necessidade de identificação biométrica neste ano em razão da pandemia. Até às 22 horas de 14 de novembro, pode haver distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som. Jogar no chão santinhos ou material de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, ainda que na véspera da eleição, configura propaganda irregular, sujeitando o infrator à multa. O uso da máscara é obrigatório. Quem chegar ao local de votação com o rosto descoberto poderá ser barrado na entrada. O eleitor deverá passar álcool em gel nas mãos antes e depois de votar. O período de votação foi ampliado.
será das 7 às 17 horas, com horário preferencial das 7 às 10 horas para maiores de 60 anos. O Tribunal Superior Eleitoral recomenda aos eleitores que levem a própria caneta para assinar o caderno de votações. Constituem crime, no dia da eleição, o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata, a regimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna, divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos, publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet. No dia da eleição, estão permitidas manifestações individuais e silenciosas da preferência do eleitor. Estão proibidas aglomerações de pessoas com roupa padronizada até o término do horário de votação.